Olá, olá, é um prazer ter você aqui com a gente e muito mais ter o nosso excelentíssimo Sérgio Brum aqui participando conosco no nosso primeiro podcast e conhecer um pouco mais de perto quem é essa figura. Sérgio Brum, que é professor, que é também, já foi empresário há muitos anos, que é consultor, já foi contador também, né, professor? Eu tenho formação em técnico em contabilidade e exerci por um bom tempo a profissão. Uma pessoa que tem várias áreas de atuação, já trabalhou em televisão, em rádio, e aí ele vai contar para nós aqui um pouco de como é essa vivência no dia a dia, a parte empresarial, a parte do networking, um pouco de motivação, que é uma das coisas que ele tem muito presente com ele. E eu queria entender, Brum, como é o começo da sua história, como é que você veio chegar aqui em Cascavel, no interior do Paraná, só para contar esse contexto. Primeiro, a alegria é muito grande estar conversando com pessoas que nos verão no futuro. Você que está vivendo o futuro agora, o passado é o que dá alicerce para que a gente possa chegar realizado em determinada fase da vida. Essa realização, claro, que demanda entender o que ela seja, né? Para mim é estar satisfeito comigo mesmo. Não importa a quantidade de dinheiro, patrimônio, a saúde antes de qualquer coisa e a alegria de estar com os amigos como está acontecendo agora. Estou muito feliz. Eu venho da roça, não nego. Eu me criei no interior do Rio Grande do Sul e plantando milho, fechando a cova com o pé. Pai ia à frente, abrindo a cova para plantar o milho, eu ia atrás, jogando 3 grãos de milho e fechando com o pé. Não entendendo por quê. Eu tinha passado uma tarde limpando uma área para plantio de milho, o sol a pino, o céu inteiramente aberto. À noite, quando estava quase dormindo, ouvia os estrondos dos trovões, aquela luz imensa dos relâmpagos e a chuva enxurrada. Aí eu aprendia a sabedoria dos mais velhos, a sabedoria do meu pai. Ele tinha a noção exata do dia do plantio do milho. Ora, tínhamos um dia maravilhoso de sol aberto, de sol, como eu disse, bastante quente, tórrido, para dizer, e um céu aberto. E meu pai resolvia plantar milho justamente naquela tarde, naquele fim de tarde. E à noite a chuva vinha e regava. Aí você começa a querer entender alguns mistérios da vida. E um deles já me vem à mente, que é esse, né? Aí aprendi também a me relacionar. Eu tenho uma criação, com toda essa minha negrice, que eu não nego e processo quem pensar em me processar por ter dito que eu sou negro. Claro. Embora todas as minhas misturas de português, de espanhol, de negro verdadeiramente e até alguma coisa nórdica. Isso é uma mistura fina. Isso é o que faz o brasileiro ser o brasileiro, né, professor? Exatamente. E eu aprendi já cedo, na juventude agrária católica, o que era ser líder, e essa primeira liderança a mim veio imposta pela igreja, porque éramos meninos, dos 12 até os 18 anos, Juventude Agrária Católica. E eu era presidente de um desses capítulos. Onde eu aprendi, claro, o relacionamento com as pessoas, as boas condutas. A educação veio de família. Eu tive uma educação muito rígida. Tanto que quando eu estive no Exército, eu achei até o Exército uma coisa muito fácil. E na época não era para muitos. Tem gente que não suportou, que adoeceu, ficou internado em hospital. Eu, contudo, pela a educação que tive, a formação social que tive dada a partir dos meus pais, eu suportei tranquilamente, não estranhei nada e até achei que foi moleza. Uma outra perspectiva, né? Porque eles tinham sido rígidos. Foram rígidos, não estúpidos. Embora o pessoal ache que quem bate em alguém é estupidez.
Na minha época era a educação que se tinha, da qual eu hoje só tenho a agradecer. Uma das coisas que me chama bastante atenção na nossa conversa aqui, professor, e também daquilo que é uma outra realidade, né, de ser algo comum naquela época, e de também eu querer entender como que você vê essa realidade hoje, é de que como é que você lidava com o tempo, a ansiedade de querer resultados e de querer algo, né, construir uma vida, edificar algo, né, no seu negócio, para você, de ter uma ansiedade que é algo cada vez mais comum para empreendedores, para jovens, para as pessoas das próximas gerações. Como que isso era latente com você quando você era mais jovem, que hoje talvez você tenha uma outra realidade? Professor, foi que me chamou a atenção quando você comentou do seu pai, que ele tinha a época certa de plantar e tudo mais, porque na vida é assim, né? E muitas vezes a gente não consegue esperar. Como você lidava antigamente, como era isso, e como você lida hoje, professor? Bom, eu não tive direito à ansiedade. Eu tive compromisso em cumprir as minhas obrigações e aquilo que era determinado a fazer. Então não dava tempo para a ansiedade. Você tinha a obrigação de fazer, entregar aquilo feito. Nós não tínhamos essas facilidades de Google, de internet, essas mentiras todas que são contadas. Nós tínhamos uma primeira instrução de um líder, de um chefe, de um diretor, mesmo dentro de casa, e nós tínhamos que aprender rápidos como fazem os chineses. Hoje o brasileiro fica apavorado do que está acontecendo, que mais de 6.000 empresas brasileiras, só da região sul, que estavam na China, já não estão mais, porque foram para lá em busca de um trabalho barato, uma força de trabalho barata, e tornaram a China o maior fornecedor de calçados do mundo, o maior fabricante de calçados do mundo. Hoje, boa parte desses brasileiros, dessas empresas brasileiras, lá não mais estão. Ficaram alguns brasileiros usando a mão de obra chinesa e eles mesmos admitem que o chinês é voraz em aprender e empreendedor em executar. E isso é uma cultura diferente da nossa. Na época, nós éramos mais ou menos assim. Nós éramos ávidos, aprendíamos com facilidade, sem todos os recursos que temos, e ato seguinte, a gente entendia que tinha que fazer para a gente e para a empresa. Essa história de eu vestir a camisa da empresa, a história mais cruel que houve na relação trabalho e capital, no meu entender, porque se eu quero alguém produtivo para a minha empresa verdadeiramente, porque vestir a camisa da empresa quer dizer botar produtividade. Então, se eu quero alguém produtivo verdadeiramente, eu tenho que trazer aquele que tem os seus projetos pessoais. E aquele projeto pessoal vai ser emprestado para o meu projeto maior, o projeto maior da minha empresa. Claro. Nós já tínhamos isso lá atrás, que agora estão revigorando como se fosse a grande novidade. E aonde que o senhor acha que nesse período todo esse sentimento, essa presença, ela se perdeu nos brasileiros, principalmente? Primeiramente, a culpa é do Ministério da Educação desse país, desse sistema educacional viciado que determina algumas facilidades onde não devem haver. E esquece que nós somos um país jovem, um país moderno, um país que necessita verdadeiramente de trazer novas lideranças competentes, com habilidades e com capacidades. E essas capacidades não são produzidas dentro das escolas, das universidades, porque tem que seguir um ditame superior. Caso contrário, isso não dá para se aplicar, certo? Não dá para ensinar. Então, o que acontece? O aluno finge que estuda, boa parte dos professores, e me perdoe, eu não gosto de ser chamado de professor, mas eu estou na área, finge que dá aula porque tem que dar uma nota, claro. Porque nós temos que mostrado para o mundo uma grande quantidade de pessoas formadas aí com curso superior. A nota, né, também, do MEC, as avaliações. Né? Essas são justas. Eu vejo que são justas, é talvez a coisa mais justa que tem. Vamos avaliar se essa escola verdadeiramente está ensinando. Agora, o antes, Entendi. Esses currículos, a realidade é uma.
Inclusive é uma ressalva bem interessante, Bruno, porque até essa semana eu estava fazendo uma limpa lá no meu guarda-roupa e no meu quarto e o tanto de entulho, basicamente, de provas, de cadernos e coisas que não eram nada relevantes para a minha vida e que eram do ensino fundamental e ensino médio, principalmente, foi absurdo, assim, porque de coisas que eu estudei no colégio, no ensino médio principalmente, já não me lembrava mais, né? Tinha muita coisa de física, matemática que a gente não vai colocar em prática nunca, né? Perfeito. E essa área da comunicação, essa área da consciência lógica e talvez até a consciência emocional, que é cada vez mais importante para a nossa vida, ela não foi ensinada e a gente aprende até muitas vezes com o bullying da vida real, que é o que a gente vê no ensino médio com os jovens, com os alunos que são dessa realidade, né? Então, é uma dificuldade que eu percebo na vida real, na minha vida mesmo também. São coisas que nós temos que entender. Nós queremos ser um grande país, nós queremos ter um grande Estado, nós queremos ter orgulho da nossa raça, e por favor, não me entendam mal, não estou falando de etnia, estou falando da raça cascavelense, do cidadão cascavelense, a raça do cidadão paranaense, a raça do brasileiro, nós temos que ter orgulho disso. Os melhores produtos que são feitos na área industrial, principalmente de microindústria, vem da Alemanha, vem da Suíça. Nós sabemos da alta tecnologia do japonês e até festejamos isso. O que nós temos de melhor para oferecer? Qual é a nossa identidade enquanto cidadão, enquanto indivíduo? Então, esse orgulho da raça impõe o quê? Que nós tenhamos projetos de governo? Não. Projetos de país. Que projeto de governo é para 4 anos. É para eu aprontar tudo que é necessário para me reeleger. Isso é ridículo nós ainda aceitarmos esse tipo de coisa. Igual aconteceu com o combustível, né? Agora faz pouco tempo, né? Exatamente. Então nós temos que ter projetos de país. Onde é que queremos estar daqui a 10 anos? Projetos de Estado, de cidade. Lembro-me quando iniciamos a Câmara Júnior, que nós trabalhávamos um projeto de Cascavel, de município. Quando pensamos lá atrás num cinturão verde em Cascavel, lá nos anos 1975, pensar num cinturão verde em Cascavel, qualquer um podia plantar a sua horta no fundo do quintal. Mas qual era a intenção? Exatamente não depender, por favor, vou repetir, não depender, eu não quero ninguém me comandando, eu tenho que ter a minha independência enquanto indivíduo, não depender de estarmos como hoje, estamos em 2023, isso vai ficar para a posteridade, né? Hoje, comprando salada de São Paulo, frutas de Minas Gerais, não sei o que, milho lá do Rio Grande, milho pipoca do Rio Grande do Sul. Será que esse imenso estado, esse imenso município não tem condição de se autoprover? Então nós pensávamos em termos de Câmara Júnior em diversas hortas empresariais ao redor de Cascavel, ao redor do município, para suprir o município. E o que sobra, aí vamos vender para os outros. Claro. Por que o nosso dinheiro tem que ir para fora? Se nós estamos produzindo e fazendo ele ser gerido aqui. Sim. E esse foi uma das grandes colocações até para a gente entender como que foi esse surgimento da Câmara Júnior aqui em Cascavel, que o Brum ele é um dos fundadores da Câmara Júnior, junto com o professor Adilson e com o Adir Beal e tantas outras pessoas, né? Mas eu só lembro desses 3, que o Brum, agora a entidade vai fazer em 2025 50 anos e estou aqui com um dos fundadores ao meu lado, que é uma honra, né? E queria entender como foi essa fundação e quais foram os principais destaques que vocês conseguiram colocar em prática, tanto para a vida de vocês, como também para a entidade dentro dessa fundação, né, da Câmara Júnior, hoje JCI, nessa nossa cidade aqui em Cascavel. Uhum. O Adilson vai dar risada e vai dizer, mas cretino, foi uma irresponsabilidade. Responsável. Uhum. Certo? Foi uma irresponsabilidade responsável. Por que irresponsabilidade? O que se espera de uns meninos de 23, 24, 25 anos? O Adilson tinha um pouquinho mais. E o que se espera hoje? A gente espera ali que esteja talvez até um pouco alienado, né? No TikTok, no Instagram, nos Reels. Pois nós reunidos
na frente da fiambreria. Vou tirar essa, porque era mais do que uma fiambreria, era uma casa de carnes, de frios e de produtos frigorificados, que era administrada pelo Ari Beal, era Frigovel, até hoje existente. Sim. E o Ari Beal, jovem, já era, não, para nós era normal, era diretor administrativo de uma SA, com 23 anos. O Ari também nessa fase, quando fundamos a Câmara Júnior, já estava com 25. O que acontece? Nós nos reuníamos ali à frente e olhávamos para Cascavel, não olhávamos para nós, olhávamos para Cascavel, o que precisa fazer, discutir até isso. Gente, nós tínhamos 2 cinemas que faziam a exibição de filmes meio mequetrefe. Aí, ali daquelas reuniões surgiu a ideia, vamos provocar melhores filmes em Cascavel, ou quem sabe até um 3º cinema? Sem terra, sem nada, arrumamos um terreno emprestado e colocamos uma placa. Breve aqui, cinema, aproveite, não sei o quê, só para provocar. Aquilo desperta. A pessoa vai ficar, opa, eu tenho que melhorar meu serviço ou verdadeiramente vou construir antes do que esse louco que está anunciando aqui vai construir. Tira do comodismo. Daí que eu falo, algumas irresponsabilidades responsáveis. E eu vinha do Lions Club, tinha outro colega que vinha de Rotary Club, e eu particularmente sempre tive uma coisa comigo. Porque eu tenho que pagar royalty para americano para coisas que eu posso ter a iniciativa de fazer aqui. Por exemplo, solidariedade. Por exemplo, ajudar as pessoas a se desenvolverem, autodesenvolverem. Não, eu tenho que mandar dinheiro para os Estados Unidos. E por razões até de não ficar trocando de vestido da minha esposa toda semana, porque era essa a exigência, eu acabei, então, pensando em abandonar o Lions Club. E aí tinha uma experiência da Associação Cristã de Moços e conhecia a Câmara Júnior no Rio Grande do Sul. Um dia, citando essa questão da Câmara Júnior, o Adilson Siqueira, o meu diretor é membro da Câmara Júnior, é assim que nós chamávamos na época. O Hernani Guimarães, quer me parecer. Me corrija, Adilson. E o Adilson passou a ter contato com ele e ele já nos indicar, fomos para Foz do Iguaçu e de repente nós estávamos fundando a Câmara Júnior. Ari Beal, Cláudio Malakowski, o César Giglioli, o Ademir Rodrigues, Adilson Siqueira, Nelson Candeu, Sebastião Dumont de Freitas, Mieslau Surek, Valdir Weber, grande advogado, mas não sei onde é que anda o Valdir, tenho saudades dele, há muito tempo não vejo, e entre tantos aí, o Sérgio Brum. Aí fundamos a Câmara Júnior, claro que tem todo um processo. Quem vai ser o presidente? O mais velho, Adilson José Siqueira. E ele olhou para mim, você vai ser meu secretário? 10. Pronto, estamos nessa. E aí começou a nossa Câmara Júnior. Legal. Hoje JCI. A história está aí para a gente contar e entender como foi esse início e fazer com que isso se multiplique na nossa história hoje. E inclusive é uma gratidão eu fazer parte da JCI, fui empossado faz umas 2 ou 3 semanas e o professor Adilson estava lá presente e foi ele que colocou o broche empossando um dos membros, que foram 2 pessoas empossadas, eu e mais um outro companheiro, que é como a gente chama, e foi o professor Adilson que colocou o broche de posse lá nesse meu companheiro, e foi muito marcante mesmo, foi top demais. E uma outra coisa que eu queria entender nesse contexto de sua vida aí, nessas construções que você fez, é se você se orgulha da sua trajetória nesses mais de 70 anos e o que mais te deixou contente nessa sua vida de, meu Deus, aí nessas várias décadas transcorridas aí, professor? Olha, primeiro tudo é a 5ª vez que você me chama de professor. Eu fico até meio constrangido com a distinção, porque eu sou um cara de companheiro, vamos dizer assim. O companheiro fica melhor. Eu não sei se posso falar em orgulho, mas em satisfação. E se for enumerar as satisfações que eu tenho, são inúmeras em diversas
situações também. Tá? É no contexto familiar, é no contexto empresarial, é no contexto acadêmico e de outras entidades que a gente faz parte, e também no contexto social. Um deles, o fato de você ser aceito. Isso nunca me constrangeu. Mas eu hoje valorizo muito o fato de estar convivendo com pessoas como você, outras pessoas que eu entendo ilustres para mim, e devo confessar, muitas vezes eu me sinto até envergonhado de estar em alguns lugares, onde eu sou tratado como todos, como mais um membro, e muitas vezes solicitado a contribuir um pouco mais. Então isso reflete que eu deixei alguma coisa que convenceu essas pessoas e que eu tenho condição e que eu posso representá-los sobretudo. Isso aí é uma coisa que pode parecer assim piegas, mas o fato é que viver social é mais do que uma arte, é uma ciência. E você tem que saber como conviver social. Sim. Uma das coisas que o senhor já conversou comigo há um tempo, e eu até vou explicar, contextualizando para quem está vendo o nosso podcast aqui, por que eu chamo o senhor de professor, uma das coisas que me chamou muita atenção é de que, relacionado ao ser superior que está lá em cima, eu tenho muita convicção disso, a fé que eu tenho comigo, né, de que Deus é amor, né, Brum? E de que se a gente faz essa entrega, se a gente faz essa multiplicação, essa semente, esse plantio, isso tende a voltar para a gente, né? Como que você vê isso e como que você colocou em prática isso na sua vida também, Brum? Aprendendo. Eu tive algumas pessoas que foram fundamentais para mim. Um deles foi um sacerdote católico, que eu me criei numa região onde as pessoas blasfemavam e chamavam todo mundo de porco, de coisa parecida e tal. Eu, desde sempre, meu pai dizia que isso era terminantemente proibido na minha boca. Eu sabia o que era o terminantemente proibido. Porque compliance, que hoje estão trabalhando, eu aprendi desde cedo. Com bainha de facão, cinta, vara de marmelo, puxão de orelha, beliscão e sola de chinelo, sola de couro, chinelo com sola de couro. E vinham aqueles dizeres: seja isso, mas seja honesto, seja isso, mas faça direito. Você vai a tal lugar buscar tal coisa, vou cuspir aqui. Antes de secar, você tem que estar de volta e entregar tudo bem certinho. Então, essa história de compliance, fala, certo, admiro e acho necessário, porque a coisa foi deturpada aí no caminho, viu, gente? Foi deturpada. Continue nesse caminho, mas eu aprendi dessa forma. Para mim, esses aprendizados, depois foi o irmão Marista que também me colocou como cidadão, para mim essas coisas são fundamentais. São fundamentais. Qual seja, a vida, o meu aprendizado, é um espelho. E essa metáfora é minha. É um espelho. Você pega uma bola de tênis, atira essa bola de tênis contra o espelho, ela vai voltar para você. Certo? Está na frente do espelho, joga a bolinha, ela volta para você. Só que aos poucos eu fui começando a ter dúvidas. Eu não sei se esse espelho é côncavo ou é convexo. O que eu quero dizer com isso? Você vai jogar a bolinha de tênis contra um espelho côncavo ou contra um espelho convexo, ela necessariamente não vai voltar para você. Ela vai voltar para um lado, para o outro, assim por diante. Aí faça a ideia que ao teu redor estão primeiramente os teus familiares. Sim. Os teus amigos, as pessoas que você mais quer. E aí começa aquela coisa, mais próximo de vocês, aquelas pessoas que você não quer, em hipótese alguma, que sofram. Então, aí essa bolinha vai ter que levar aquilo que tu falas, o amor, vai ter que levar a bondade, vai ter que levar as coisas positivas para que quando ela volte, mesmo que ela não volte a mim e atinja alguém que esteja mais próximo,
ela atinja com bondade, com amor, com construção, com coisas positivas. Claro. Agora, se eu mandar um trabalho mal feito, se eu mandar uma ação de ódio, uma ação de intriga, de guerra, isso necessariamente não volta para mim, volta para quem eu não queria que sofresse. Então, essa metáfora que eu criei, e a partir daí eu passo a entender o seguinte: eu não tenho fé em Deus. Pode assustar, né? Tenho confiança em Deus. Confiança em Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu não entrego para Ele resolver os meus problemas. Acho que Ele já tem muito problema para resolver, não vai resolver mais o meu. Ele me botou aqui para resolver os meus problemas. Então eu preparo tudo da melhor forma possível. A minha esposa, que de vez em quando tem que ficar, né? Porque eu estou ali diuturnamente, não tem essa não, tem que entregar o melhor. E ao fazer tudo para entregar o melhor, aí sim, cara, agora está nas tuas mãos. Eu fiz a minha parte. Agora está aí. Confio nele que vai dar certo. Indelevelmente dá certo. Você fez o teu melhor. Aí descansa. Entrega para ele. Nego velho, dá um jeito aí. Tá? E acaba acontecendo. Agora, se fizer mal feito, não tem a mesma. Porque eu entendo que Deus só tem uma palavra para ele. Sim. É assim que você quer? Faça. Aguenta os resultados. É muita questão da energia, né, e da mentalidade da situação, né? Porque quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente tem orgulho, a gente tem um pertencimento, né, naquilo. E é onde a nossa conexão com o trabalho ela é tão grande que tem aquela fagulha divina naturalmente, né? Que o negócio prospera de um jeito que ele é sobrenatural, se a gente for analisar, né? Porque a gente vai indo, tem as conexões, vai indo cada vez mais longe e é um negócio muito interessante. E devo dizer a você que eu estou falando uma coisa com coragem, com responsabilidade, porque eu sei. Eu estou em sala de aula, eu converso com a juventude. Os meus 73 anos são um pouco de enganação, tá? Aí o que acontece? Já estou acompanhando, tenho amigos que se dizem ateus. Falar em Deus. Jovens, não os antigos, os jovens se autodenominam ateus. Então, aceite a minha palavra pela liberdade que eu tenho de estar com você, conviver com você, respeito a tua decisão, a tua opção, sem problema nenhum. A única coisa que eu peço, pense um pouquinho sobre a origem da vida. Só isso. É uma ressalva interessante e isso traz também a gente para o contexto de professor, né, Bruno? Porque é uma das coisas que eu tenho um grande orgulho aí de ter tido o Bruno como meu professor na faculdade e é da onde eu conheço o senhor, né? E a gente vem estruturando uma amizade muito bonita nesse período aí que a faculdade já terminou em 2020 e nós estamos aí cada vez mais próximos desde então. E eu queria entender, Bruno, como que você comentou que a forma como o ensino ele é feito é um pouco maçante, não é tão, né, de certa forma, pertinente para quem aprende, mas como que o senhor, então, faz diferente na vida das pessoas e para os alunos que aprendem com você, né, que eu realmente lembro que era algo muito interessante porque era prático e que quando eu aprendia contigo realmente era ali de ir no improviso, né, aprendi muito rádio com o Bruno e muito a questão do agronegócio, que ele tem essa expertise, né. Queria entender como que você faz isso no seu dia a dia da sala de aula, Bruno. Eu sempre digo, você testemunha que eu não sou professor, eu sou um homem de mercado. Então, quando eu encontro as pessoas em sala de aula, e por favor, isso não é receita de bolo, esse é o meu modo de ser. Amanhã as faculdades vão chegar para mim, cara, não queremos mais você no nosso colegiado, tchau, tudo bem, eu continuo prestando meu serviço aos meus amigos, à minha comunidade, a quem eu participo. Então, o que acontece? Eu sempre olho a pessoa humana. Câmara Júnior. É mesmo? Aprendi com a Câmara Júnior. A pessoa humana. Por que ela está aqui? Qual é o seu projeto de vida? No que eu posso ajudá-la a ser realizada e mais tarde dizer, eu sou feliz. Olha os meus filhos, os meus netos, eu progredi. Eu empreendi, eu tive coragem. Essa semana
só um parênteses aqui, eu estou treinando um grupo de um banco aí, que eu vou ter que peregrinar, e aí o que acontece? Uma das pessoas veio fazer a sua apresentação inicial, que aqui nós temos que trabalhar comunicação, então vamos começar por vocês, venham se comunicar aqui à frente, mas não posso falar sempre, não, os seus negócios são frente a frente, então aqui à frente. E essa pessoa falou o tempo todo com a caneta na mão. E eu olhando, falou um pouquinho, tal. Aí perguntei a ela, por que essa bengala na sua mão? Bengala? Sim, essa bengala, essa caneta. Não, essa aqui é o meu ponto de fuga. Eu uso a caneta e eu aí dou uma controlada na ansiedade que você fala e eu consigo falar alguma coisa. Sempre na frente dos seus clientes, sim, quando eu estou ansiosa, alguma coisa, eu levo a caneta. Muito bom, legal. Passou. Última fase do treinamento. Você vai ter que fazer um discurso de 2 minutos sobre isso e aquilo. Um detalhe, não de improviso, porque ninguém improvisa. Quando alguém fala voluntário, espontaneamente, como você está falando, é porque você já tem o conhecimento, você já agregou uma série de informações que fazem com que você dá um start no teu cérebro para falar sobre a caneta, você já tem informações da composição, da utilização e uma série de coisas, você desenvolve o teu texto. Isso não é improviso, isso é ser espontâneo. Improviso é você falar de algo que você não conhece, no mesmo instante, aí eu quero ver. Entendi. Isso é o meu entender. Foi o que acontece. Último instante, última atividade, ela veio para fazer o discurso. Porque eu já tinha mostrado o que isso aqui representa na comunicação na mão de alguém. A atenção vem toda para ela e não para o que está sendo dito, e não para a pessoa que fala. Aí ela veio, se apresentou, fez o discurso, sem a caneta. Tinha uma banca para avaliar, tal, a banca avaliou, ela não foi não esteve entre as 3 primeiras colocadas, tal, mas tudo bem, depois ela veio agradecer. Claro. Você viu que eu falei sem caneta? E aí eu perguntei, daí, mais seguro agora ou antes? Muito mais agora. Ela já tinha absorvido as técnicas de como controlar toda aquela ansiedade, aquele medo que tem e assim por diante. Sala de aula, voltando ao caso, sem enrolação. Eu olho a pessoa, melhor, a mente da pessoa, não a pessoa em si. Eu vou começar a olhar a mente da pessoa, quais são os seus projetos, seus ideais. Para chegar a isso, gente, eu não vou ficar trabalhando leitura, livro, slide cheio de livro. Entra no Google. Mesmo que você aprenda algumas mentiras, que ali está cheio de mentiras, e inclusive essa inteligência artificial aí, tome cuidado com ela, viu? Já fiz algumas checagens. E aí o que acontece? Você vai pegar isso que está aqui, que é teoria, está escrito que é obrigado a dar teoria, legal. Na Univel nós temos uma facilidade, aquela aula pode ser teórica e pode ser prática. Então a minha primeira aula é sempre teórica, a segunda que vem logo em seguida, né, no mesmo período ali, é prática. Ou seja, vamos estudar ética, eu fui professor de ética. Vamos estudar a vida do Ari? Vamos, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, certo? Teoria da retórica, os pilares da retórica, vamos, então, muito bem, então faz o seguinte, nós tivemos a primeira parte, aprendemos agora, você faz o seguinte, desenvolva uma tese sua sobre a utilização destes pilares da retórica. E depois você vem apresentar aqui à frente. Aí você não só anima, todos nós temos necessidade de mostrar o nosso serviço, queremos ser avaliados, muitos que medíocres não querem, mas o que eu vou fazer? Nós queremos ser avaliados para sentir se estamos progredindo ou não, né? Aquela questão da evolução. Claro. E aí a pessoa se obriga a aplicar aquilo que fora o aprendizado. Na primeira aula, é muito mais expositivo. É isso aqui, expositivo e aquela coisa. Eu estou no WhatsApp, estou no não sei o que, Netflix e outros negócios todos. Na segunda aula, no dia seguinte, já começo a pensar, esse cara vem de novo com essa onda. Então eu tenho que prestar atenção para aplicar depois, porque aquilo vale nota. Claro.
ou coloca em prática ali ou não ganha nota, né? E com isso não passa na matéria daí. Você aprendeu a caminhar como? Com a mão. Caindo, caminhando, com a ajuda ali dos pais, né? Não foi a mamãe com a mãozinha, querido, não vai cair, não foi aquilo. Aquilo te deu, claro, a afetividade, o suporte, como você fala. Agora, você aprendeu verdadeiramente depois do terceiro tombo. Cara, se eu não me equilibrar aqui, eu vou pro chão. Foi você que aprendeu a caminhar. E surpreendeu os teus pais quando apareceu caminhando. Olha, ele deu 3 passos, deu 6 passos. Vem cá com a mamãe. E vem danadinho ali, né? Se equilibrando para não cair. É assim que se aprende. E uma das coisas que me chamou a atenção, Bruno, que eu queria entender é como que você chega até a mente da pessoa para entender, então, como que é o projeto pessoal de vida dela, como é que ela pensa, como é que é aquela pessoa. Isso que eu queria também que você colocasse em evidência para a gente aqui. Não sou mágico, não, e não sou o camarada que... visionário, não. Gente, isso é técnica. E técnica que a gente aí aprende na escola, aprende em cursos, aprende na prática do dia a dia. Identificar, por exemplo, estilos, perfis, digo melhor. Vamos lá. Tem o visual, tá? E você já sabe que aquele que é visual, ele aprende ouvindo e tem uma série de referências sobre aquele perfil no cérebro. Então tu começa a observar os ombros, a postura, a forma como ele presta atenção ou não, como ele está indignado ou não, aquelas coisas que você já aprendeu com técnica. Eu não vou saber o que o cérebro está pensando agora, mas tenho instruções, insinuações sobre como funciona aquele cérebro. Do visual, do sinestésico, aí vem o observador. Tem uma série de coisas que te leva a olhar num grupo de pessoas, e aí aquela coisa até uma certa experiência, vamos dizer assim, de você chegar em uma sala de aula de 50 pessoas e procurar quais os 3 aqui de dentro, no primeiro dia de aula, no primeiro ano do curso superior, você olhar e quais os 3 aqui que verdadeiramente serão profissionais. Aí entra a questão do suor, do sacrifício, do sangramento que a gente mesmo teve para adquirir aquela experiência. Entendi. Fale com os mais experientes, fale com as pessoas prósperas, os diretores, os grandes líderes, para ver se eles não vão repetir o que eu estou dizendo. Verdadeiramente é os 5%. 5% dos que estão em uma sala de aula que vão necessariamente vão ser os líderes, vão ser os comandantes, vão ser os chefes, vão ser os melhores profissionais. E não é destaque de nota não, viu? Não é destaque, não, teve a melhor nota. Tudo bem, depois vai trabalhar de empregado daquele que foi reconhecido como o mais esperto. Entendi. Tá? E aí vem os tipos, vem uma série de coisas que você aprendeu com o tempo, passa a observar e passa a aplicar, e aí dá certo. Que demais. É uma experiência e tanto, né, Bruno? Faz quantos anos que o senhor está em sala de aula? Eu estou em sala de aula desde 1973. Só que dentro da faculdade, expressivo, nessa última, há 20 anos. Que demais. É tempo ensinando as pessoas, né? Já treinou alguma turma por aí, né? Ontem mesmo, conversando numa festa cultural que houve, o dono de uma grande instituição educacional chegou aqui conversando com outros amigos, e ele chegou para esse amigo: sabe quando eu conheci o Sérgio? Eu nem me lembro quando, claro, também. Eu era um piazão. E ele tem quase a minha idade, imagina então, né? E eu fiz um curso, nem me lembro onde, não sei o quê, aí eu quero perguntar, mas curso sobre o quê? Era alguma coisa de administração, eu trabalhava no banco, e ele... Aí eu fiquei pensando, madre minha, quanto tempo vai, quanta coisa você fez, que as pessoas ainda lembram, graças a Deus, de forma positiva. Sinal que foi bem colocado, né? E que o negócio frutificou na vida daquela pessoa, Bruno. E uma das coisas que eu também queria que você explicasse pra gente aqui é que você comentou que é um profissional de mercado, né? Sou. Então, sou. Como que isso acontece na sua vida? Como que você estruturou isso? Como foram as suas empresas que você teve aqui na nossa cidade? Como foi isso? E como que
é a sua rotina hoje nesse sentido? Eu dou risada que as pessoas saem aqui do Paraná, saem de todo o Brasil, do mundo inteiro, para irem e pagam caro por uma coisa chamada vindima. Vindima, catar uva embaixo de parreiral. Ah, entendi. Eu não sabia o que era. Aos 7 anos eu já estava lá embaixo, porque os parreirais eram baixos, então a piazada, né, garotada, ia lá para catar uva, com cestinho e tal, um conezinho, passava o dia se divertindo, comia uma uva ou outra de vez em quando, não podia comer, né? Sim. Eles já calcularam aquela perda. Claro, natural. E começo cedo. Aos 12 anos, meu pai já levou-me a uma empresa para aprender o ofício, mesmo não recebendo nada. Ele queria que eu aprendesse alguma coisa. E aí, então, você vem desde cedo, trabalhando, e minha ligação sempre foi à área empresarial. Embora eu tenha começado a atividade como registrado no rádio. Entendi. Depois eu larguei o rádio, fui para a assessoria financeira, já estava técnico em contabilidade. E dessa assessoria financeira ela me deu alicerce para vir para o Paraná como diretor no frigorífico Medianeira. E do frigorífico Medianeira eu fiquei um pouco tempo lá porque eles tinham uma outra empresa em Cascavel, que era a Rações Castor, e eu vim porque a empresa, o prédio tinha sido destruído por um fogo, por um incêndio, e vim para cá, eu trabalhava lá e aqui, durante o dia aqui e a noite lá, até que um dia entenderam que aquilo era coisa que não tinha cabimento. E eu passei aqui e vim para Cascavel. Em 74 eu estava aqui em Cascavel já. Mas trabalhava em Cascavel durante os anos 73. Aí o que acontece? Daí para diante, amigo, eu sempre fui multifaceta, sempre. Tá? Fazia rádio, era vereador, era político, né? Tinha banda de música, fazia parte de contabilidade por Forópolis, né? Então eu tinha uma porção de coisas que ocupavam o meu dia. Como hoje, eu trabalho manhã, tarde e noite. E sempre foi assim. Tive indústrias, estudei muito, então teve o período de eu entrar embaixo de uma carreta dessas semi-reboques que são puxadas aí pelos Scanias, os Volvos e tudo mais, para fazer orçamento da parte de freio, da parte elétrica e para a reforma daquelas carretas. Por quê? Eu era gerente comercial de uma empresa representante da Randon. E eu estive dentro da Randon fazendo curso técnico e curso comercial. Você talvez não saiba, eu tenho curso de corte e costura no Senai. Porque eu tinha uma empresa, uma loja de sapatos e tinha um porão enorme. Eu comecei a pensar, cara, eu posso botar alguma coisa nesse porão, vou botar uma indústria de confecção, que eu mesmo vou vender. Mas aí vem aquela coisa, como é que eu vou ser comandante de uma coisa que eu desconheço? Fui para o Senai. Fui para o Senai aprender a costurar. E a consertar máquinas, a operar as máquinas, vamos dizer. Tá? Fábrica de móveis, fábrica de indústria de couro, calçados e dessas de carne e tudo mais. Para mim, hoje não teria problema nenhum. Já é um lugar comum, né? Não. E o comércio? Sim, atuei como comerciante por muitos anos, onde eu encerrei as minhas atividades até a aposentadoria. E a partir da aposentadoria aumentou o meu trabalho de esforço. É irônico, né? Dá para dizer? E hoje eu estou com uma empresa na prestação de serviço e estou satisfeito. Tá certo. Hoje você atua mais na consultoria, né? Para diferentes entidades, né? E uma das coisas que eu também queria entender é o que faz você continuar motivado mesmo depois de tanto tempo e até nesse seu decorrer da sua história, né? O que faz você trabalhar tanto assim e se manter motivado, né? Porque uma das grandes dificuldades que eu tenho, e talvez você que está vendo a gente aqui na nossa conversa, né? É a de ter um estopim, começar a fazer com um grande volume, uma grande velocidade e também de conseguir colocar isso numa sequência, né? Como que você colocou isso na sua vida? Leite de cabrita. Leite de cabrita. Você toma, eu não tomo mais leite de cabrita, até porque ele está difícil de encontrar e ficou muito caro. Entendi. Meu primeiro ano de vida,
na fronteira do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, certo? Como é que diz aquela casa, rancho de chão batido, essas coisas eu tive, isso aí faz parte da minha vida. Sim. Eu nasci em casa mesmo da minha avó, onde minha mãe morava, os pais e tudo, e devo ter sido, não, com certeza fui, porque não existia bacia de alumínio, nem de plástico, muito menos de plástico, foi em gamela mesmo, né? Deve ter sido lavado em gamela. E o primeiro ano, o reforço que me davam era o leite da cabrita, que tinha na casa da minha avó. Eu tenho isso agora, não na memória, porque eu não lembro desse tempo, mas eu tenho isso como convicção. É o que, quem sabe, tenha dado os primeiros sinais de energia necessária para tudo isso. Eu sou embalado por desafios, tá? Sou embalado por desafios. Confesso a você que se eu me tornar indolente, eu vou ser o pior dos indolentes. Se eu resolver, não, agora eu não vou ficar vagabundo, coisa que eu fiz durante um ano aí, depois eu paguei nos exames médicos que disseram, cara, se você, do jeito que vai, e ter visto muita gente que 5 anos depois, estão dando risada, contando piada no velório dele. Isso eu não quero para mim. Eu ainda tenho muita vida, peço a Deus que me dê as oportunidades necessárias para contribuir. Eu vim com uma missão, e a minha missão é ajudar aqueles que estão ao meu redor, inicialmente todas as pessoas que eu puder. Dizer se é um milagre, o que eu faço, eu não faço nada. Eu só cuido de mim. Tá? Eu sinto no meu organismo quando eu preciso de um sal, quando eu preciso de um açúcar, isso aí é próprio meu. Então eu só cuido de mim. Mas eu acredito que a cabeça ocupada com boas coisas é um grande impulso para você continuar ativo e útil. Você que está me assistindo agora no futuro, você já está com 70 anos, com 80, seja lá o que for, cara, você mulher também, seja útil. O que não, quando dizem que você está velho, velho é o que não se usa. Tá? Então, enquanto você estiver útil, você está jovem. Claro. Está realizando. Eu não sei. Está ali presente, né, na vida de outras pessoas, né? E é onde você também se torna jovem por estar em sala de aula, né? Uma das coisas que eu escutei já de ti que me chamou a atenção nesse sentido, né? Que faz com que você tenha essa sinergia com os alunos que estão ali tão joviais, com 20 e poucos anos, às vezes até menos, né? Você saiu do ensino médio 17. e foi para a sala de aula, né? Cara, dando aula. Eu não dou aula não, porque eles me pagam. Eles me pagam para... Então eu troco o meu conhecimento por alguns valores. Eu fico rindo, né? Já é a 4ª geração. Dizia o professor esses dias para mim, professor, o senhor só se preocupe verdadeiramente o dia que uma aluna chegar e disse assim, o senhor deu aula para minha avó. Aí eu terei que me preocupar, segundo ele. Eu amo a juventude. Eu gosto de estar entre os jovens, porque me reenergiza. Primeiro, aquela alegria, aquele vigor, aquela reclamação, aquele choro. Ai, Bruno, mais trabalho. Aí eu me digo, agora que vai. E a outra porque me desafiam a estudar. Gente, quantas vezes eu fiz mudanças de apostila para me atualizar ao momento. Eu não gosto de falar de coisas do passado que eu sempre fiz, há 30 anos fazia assim. Isso aí é bobagem. Isso aí não é experiência, não. Tá? Isso aí é repetição. Repetição qualquer papagaio repete. Experiência, qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último treinamento que você fez? Isso é experiência. Teve mais um experimento. Olha que coisa maravilhosa. É a prática, né? Você conseguir edificar ainda mais na sua vida e com isso multiplicar, né? Tem que. Nós viemos com essa missão aqui para baixo, ou para cima, sei lá. Nós viemos com essa missão. Com certeza. Nós temos que ser úteis para nós, para os nossos familiares, para as pessoas que vivem com a gente. Estão relacionadas. Claro, claro. E uma das coisas que eu também queria que o senhor explicasse para a gente aqui, Bruno, é de que como que você foi conseguindo progredir na sua vida em diferentes empresas, né? Que você comentou que trabalhou na área da contabilidade, financeira, no rádio. Como que você foi tendo essa sinergia, esse networking em diferentes empresas
em diferentes locais, até em diferentes cidades, né? Como que isso foi acontecendo? O que te proporcionou isso que você enxerga aqui, ó? Isso aqui aconteceu por conta disso ou foram vários fatores que fizeram isso acontecer? Como é que foi isso, Bruno? Acho que você conclui aquilo que seria a resposta. Vários fatores. Vários fatores relativos a quê? Que um alemão lá, aquele professor alemão, irmão Marista, me advertiu lá no passado. Eu tinha que me despreocupar de ser chamado ou não de negro, porque eu estou no meio de italianos, estou no meio de alemães, a única família negra, como é que iriam me chamar? E hoje falo de bullying, essas coisas todas, isso aí era... Aí ele me colocou o seguinte, que eu tinha que deixar de me preocupar com isso, não admitir, não aceitar eu ser refém disso, que eu era um cidadão e tal, aí me descreveu todas as posturas de um verdadeiro cidadão. O que acontece com isso? Com isso eu passei a me interessar primeiro pela biografia de John Kennedy, que me colocou o busto na frente, John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill, que eu começo a ler essas biografias, elas não são tão bombosas e maravilhosas assim, mas tem muita coisa que te ajuda a aprender. Peter Drucker, tá? A história da Coca-Cola, desde sempre. Na contabilidade nós tínhamos direito usual, que envolvia o direito comercial, o direito civil, o direito trabalhista, direito tributário, tudo numa única disciplina. E nós éramos obrigados a dar conta daquilo. A avaliação, lá no início do técnico em contabilidade, a avaliação é o seguinte, está aqui o balanço. Esse balanço aqui é da empresa tal, agora vocês façam. Análise de solvência, análise de liquidez, endividamento, todos os negócios. Nós tínhamos que dar conta daquilo. E não tinha chorar, é para a faculdade. Não tinha faculdade de ciências contábeis na época. Então, todas essas informações, a agregação dessas informações através do estudo, é que, de repente, alguém olha para você e diz assim, ele tem perfil para isso. E chega e te joga. Está aqui, ó. É teu, te vira, vai fazer. Mas eu nunca fiz. Dê um jeito, eu penso. Aí eu vou atrás. Ao ir atrás, eu percebo que eu já tenho algumas coisas agregadas que podem ser aplicadas. E aí vem o estilo, mais do que isso, né? Estilo e a vontade de ficar aprendendo. Outra coisa, gente. Você que agora está me assistindo e que é jovem, vocês têm um grande pecado. Vocês têm um grande pecado. Me permitam falar dessa forma e me perdoem se eu estiver ofendido, mas eu gosto de ofendê-lo, porque um dia você estará na minha posição e na posição da maioria dos líderes desse país que teriam que ser substituídos há 10 anos e até hoje não conseguem substituí-los porque falta líder no mercado, falta líder no mundo e vocês sabem, vocês estão vivendo as desgraças da falta da liderança. O que é, gente? Humildade. Essas últimas gerações foram tão festejadas, porque a geração Y, a geração Z, a geração S, eu passei por todas essas gerações, eu sou o baby boomer, que eu digo assim, passei por todas, e vi o quanto de sofrimento essa gente está passando, passou, está passando e vai passar, porque de repente nós criamos estereótipos de que aquilo e naquilo estava a grandeza. Tenham humildade, gente. Humildade para entender o que aquela criancinha está ensinando para você naquele instante. Observe que aquela senhorinha, aquele senhor, aquele deseducado, aquela pessoa que te atende ao balcão fez isso, eu tenho vontade de matar, não pense assim. Oh, que maravilha! Ela não sabe porque está acontecendo, mas eu aprendi que não devo ser assim. Então tenha a humildade de entender as pessoas que já têm vivência. Elimine os vícios que elas possam demonstrar. Entretanto, busque a essência que as fez chegar até aqui e adote para você. Tenha humildade, jovem. Senão você vai se transformar naquilo que está acontecendo agora. Vamos fazer uma reflexão aqui, um ato de contrição, como diria o sacerdote? Por que a nossa juventude ultimamente anda tão suicida?
Ela é autopoderosa, autopotente. Quando percebe que tem um degrau que vai cair, ela, acabou o mundo. Humildade, gente. E o senhor que tem idade agora, está com a minha idade, está assistindo, por favor, também tenha humildade, tá? Que a gente aprende muito com as crianças, com os adolescentes. A gente aprende muito mesmo com os jovens. Basta prestar a atenção, é a chamada escutativa, né? Escute, preste atenção, veja, observe, degrave aquilo que for e comece a pensar, o que eu estou fazendo que não estou adequando a melhorar a minha vida? Eles estão me ensinando. Humildade, gente, por favor. Que aula, hein, professor? Eu estou impressionado com o que a gente está aprendendo aqui nessa nossa conversa aí, porque realmente é sempre uma surpresa eu vim conversar contigo aqui, que é sempre algo que deixa eu com o coração quentinho, feliz da vida, de ter essa presença com você aqui, Bruno, porque é realmente muito edificante. E uma das coisas que eu queria entender também, deixar isso gravado aqui para quem está nos assistindo, é de como que você vê os problemas, então, que se apresentam na sua vida, né? Que muitas vezes é a partir dos problemas que a gente coloca em prática o que a gente pode aprender com eles ou também fazer um novo negócio, né? Porque quando a gente percebe que tem aquilo ali acontecendo, que a gente pode inovar. E como que você percebe isso na sua rotina, no seu dia a dia, Bruno? Você me faz pensar que eu nunca me tive assim, uma preocupação com problemas. Eu sempre tive quando me apresentam um problema, eu vou para a solução. Qual é a solução que eu posso dar a isso? Tá? E não me preocupo se é a solução mais certa ou não, porém eu tenho convicção, estou advertido de que qualquer uma das decisões que eu tomar, elas já vão originar outros problemas que eu vou ter que solucionar lá na frente. Então aí entra a estratégia de você parar, pensar na melhor solução. Então todo problema tem solução. O que não tem solução, gente, até ultimamente eu não tenho tido mais tanto essa impressão, que seria a morte. Não tem solução para a morte, você vai... Não. Eu já estou convicto do seguinte, que uso muito isso, que o que a gente mais perde no período de vida não é a morte, não é com a morte. O que a gente mais perde, a maior perda de uma vida é o tempo que se perde. Tá? O tempo que se perde. Esse foi, não volta mais. E não adianta querer, amanhã eu vou fazer essas coisas todas. Quanto tempo eu perdi quando jovem, que eu podia estar lendo, estudando, conversando, trocando ideias maduras, mas pensando bobagem. Quanto tempo se perde para esse tal de smartphone, WhatsApp, Facebook e transformando as vidas das pessoas em bobos, sem crítica. É uma ferramenta que tem que ser utilizada, não estou me colocando contra ela. Está aqui, ó. Eu tenho esse aparelho aqui, uso e é a minha ferramenta, inclusive, de gestão. De gestão, ela me é útil nesse sentido. Então, porque é uma ferramenta, né? Então ela tem que ser bem utilizada, né? Como qualquer coisa, né? Mas não para... Né? Então, perder tempo. Aí, as minhas preocupações são necessariamente com o futuro, tá? São com o futuro, mas não pré-ocupação. São, digamos, coisas starts assim, que para eu ficar atento relativamente ao futuro. Primeiro, com a minha consciência, com a minha consciência. Segundo, com o meu corpo físico, cuidando do corpo físico, mental. E isso aí é que vai estender o amparo que eu posso dar aos meus familiares, às pessoas que estão comigo. Os problemas devem haver. Que bom! Ordo ab caos. A ordem vem do caos. A guerra necessariamente traz algumas soluções muito boas. Mas morreu muita gente. O que vamos fazer? Saia da bomba. Um dos bordões clássicos do Brum, para deixar evidente para vocês aqui também, é: deu errado. Que bom. Sim. As pessoas chegam, eles ficam, no início eles ficam meio revoltados comigo. Eu chego na empresa e tal, pô, tem esse problema, que legal, cara. É uma característica que realmente... não sei o que bom, que bom. Aí, não parece, mas é o seguinte, eu desmonto muita coisa com essa expressão.
Eu não deixo de me preocupar. Eu não estou achando aquilo o ato responsável. Não, eu tenho que esvaziar. A ação das pessoas é tipo um bujão de gás. Você abre, ele fica... né? Aí depois que acaba o gás, que é aquela revolta, aquele medo, aqueles receios todos com relação ao problema, depois que acaba esse gás, aí vamos conversar. Muito bom, Bruno. E outra coisa que me chamou a atenção quando você comentou sobre o tempo e que me marcou bastante também nessa sua fala ali, é relacionado talvez a alguns medos que você teve na sua vida. Isso te impediu de colocar em prática algumas coisas? Te deixou paralisado em alguns momentos? Como é que você lidou com isso? Porque é uma das coisas que eu já vivenciei muito na minha vida de empreendedor, de jornalista, de fotógrafo, de às vezes não colocar em prática algum projeto por medo de ser julgado ou de ter alguma perspectiva que não viesse a agregar na minha vida e às vezes adiar algum projeto e talvez até esse podcast de demorar para colocar ele em prática. Como que foi isso na sua vida nesses anos? O medo a gente vai ter que fazer descaracterizá-lo, digamos assim. E vamos falar no medo. Essa semana foi segunda-feira, eu tinha uma atividade lá em Toledo marcada para as 8 horas. Eu saí de Cascavel 15 para 7, para dar tempo de chegar lá, ou encontrar o lugar, o local, me preparar direito para me apresentar. Então, às 7h30, esperando as pessoas às 8 horas. Muito bem. Eu tive, confesso, pela primeira vez, escuro estava, o sol nascendo, eu tive medo, e inclusive reduzi a velocidade, andei atrás de caminhões e tudo, porque é uma loucura, desculpe o termo, uma estupidez o que se faz nessas estradas, tá? De repente um cara resolve sair à tua frente, ele sai e você perde o freio. Ele não está preocupado com quem vem atrás, nem sei se olha no retrovisor, mas ele está preocupado em chegar. E aí nós justificamos, e veio à minha cabeça o porquê numa pista dupla de Cascavel a Toledo de 40 quilômetros tem tanto acidente. Então esse é um tipo de medo. O medo de dar errado, ele é bom. É bom. Você, quando vai começar o seu podcast, tem uma certa ansiedade, um certo medo, assim. Isso é necessário. O melhor profissional de teatro sempre vai dizer que ele sente um certo medo antes de começar. Agora, o medo é dominado. E aí entra a questão, dentro da empresa, no mundo empresarial, entra o quê? Você tem conhecimento, tem experiência, já passou por isso, é a primeira vez, você sabe o que quer verdadeiramente, fez uma autorreflexão, ou seja, fez uma intracomunicação, conversou contigo mesmo para saber quem você é, você balizando alguns fatores, usando teus termos, nesse sentido, você acaba superando esse medo. Agora, se você ficar preso ao medo, nunca vai fazer nada, nunca vai realizar nada. Então, o medo é inerente e necessário. Já tive medo? Constantemente, tá? Mas aí é bom porque ele te adverte. Você fez isso, fez aquilo, providenciou esse, aquilo, para você chegar. Ele não pode paralisar, né, Bruno? É isso mesmo. Não devemos ser reféns de ninguém e de nada. Ninguém pode se dizer, eu sou o teu ídolo, o teu governante, o teu rei. Que é isso, compadre? Meu rei? Agora eu sou independente, eu sou livre. Nada de querer me trazer na rédea, como dizia o pessoal de campanha e o pessoal que cria cavalos e gado, assim por diante. Nós temos que aprender a ser livres, donos de nós. É o livre-arbítrio, né, Bruno? Isso aí é uma sentença que eu vou te contar. A gente tem que levar a sério, né? Porque toda ação tem uma reação em sentido contrário de igual ou maior intensidade. Olha como eu estou na física, hein? Você vê? A gente tem tanta coisa para conversar aí, o senhor tem tantas facilidades para transitar em vários temas, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade para a gente aprofundar ainda mais essa conversa, talvez participar com a gente aqui em outra edição do podcast.
E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão vendo a gente aqui hoje, para que deixasse uma motivação ou uma perspectiva que te motivou na sua vida e que seja interessante de compartilhar com quem está nos vendo aqui. Bruno? Eu sei que teus parceiros, os teus assinantes, as pessoas que te acompanham, são de uma geração, de algumas gerações, do composto dos jovens. Para vocês eu tenho agora, por favor, não é professoral, não é o cara que entende tudo, o cara é o máximo, nada disso. Humildemente. Isso eu aprendi com um ex-dono de uma das maiores empresas desse país. Me permita não dizer o nome dele e muito menos da empresa para não ter identificações. Ele, quando fez 21 anos, solicitou um presente para o pai dele deu um avião. Já começam a sentir a proporção dessa empresa. A empresa podia pagar o avião. Aí ele achou que aquele monomotor era muito fraco para ele. O pai deu um bimotor. Passado um tempo, tinha muito dinheiro mesmo, ele chegou e exigiu do pai que lhe desse um avião que permitisse que ele levasse os amigos para irem almoçar em Paris. Amigo e conhecido meu tem gravações dentro da televisão Tarobá aqui em Cascavel do Melhor, no canal 21, o Jorge deve ter. Dito por ele, está num livro dele também. E aí esse cidadão, quando os pais se foram, ele e os irmãos perderam essa empresa. E a soberba, a arrogância, fez com que ele se achasse ainda poderoso sem ter nada. Foi quando ele sofreu um grave acidente, ficou internado em hospitais ali em Curitiba e foi tirado de lá para ser acompanhado depois da liberdade ali do hospital, deu baixa, né? Teve alta. E ele foi para um dos funcionários mais humildes que ele teve, que o levou para o interior de Santa Catarina e tudo mais. Muito bem. Conversando com ele, numa entrevista gravada, eu perguntei a ele por que eles perderam a empresa. Ele respondeu a mim: Bruno, meu pai e minha mãe tinham uma empresa como se fosse um filho da família. Ela nos deu tudo que nós nem esperávamos ter, de riqueza, de poder, de festas, prazeres e tudo mais. Só que eu e os meus irmãos não fizemos por merecer a empresa. Quando nós esquecemos o que os nossos pais fizeram com aquela empresa por nós e a desenvolveram, nós não sabíamos o que fazer com ela e também achamos que ela seria algo que jamais acabaria. Não fizemos por merecer. E aí, hoje nós não temos nada. Claro que depois ele conseguiu, teve uma estratégia administrativa, tinha uma outra atividade, ele passou a deixar a atividade a ser dirigida pelos funcionários. Uhum. A última palavra era dele, mas quem dizia o que era para fazer eram os funcionários. E ele teve um crescimento, eu acredito que ainda hoje possa estar vivendo de bons empreendimentos. Então, meu jovem, em tudo na vida, se você quiser verdadeiramente crescer, se você quiser ser um empreendedor de sucesso e, sobretudo, satisfeito com você mesmo, independente do tamanho da sua empresa, da proporção que ela possa ter e da sua vida, faça por merecer. O resto é só vender livro e instruções para ganhar dinheiro e você gastar dinheiro procurando o milagre. E o milagre é trabalho e fazer por merecer aquilo que procura. É isso aí, gente. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade em participar comigo aqui nesse podcast. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.